Pronto, pronto, pronto. Estou aqui, pessoal. Tem um áudio aqui que eu. Pronto. Vou explicar de novo. Quem estava assistindo lá pelo canal, aqui a gente tem muito mais público sempre. E eu tentei fazer simultaneamente nos dois canais, por um navegador e por outro navegador. Só que, para isso acontecer, eu precisaria do áudio. E aí está dando um delay muito grande em cima. Então, o pastor, depois eu vou baixar o áudio, o VT todo da live, e vou postar lá no canal dele. Não se preocupem, tá bom? Oh, meu Deus. O pastor já está aqui. Pronto. Oi, pastor Aragão. Desculpa, mas... Não, tudo bem, tudo tranquilo. Está acostumado para cá. E Ficou aí, bom agora o som? Tá, agora está legal. Porque eu estava fazendo por 2 canais. Então, como eu tenho que abaixar um, se eu abaixar, o pessoal que estava assistindo pelo meu canal não ia ouvir. Aham, entendi. Eu estava fazendo com 2 navegadores. Tentei dar uma de João sem braço aqui, para não pagar o StreamYard, e fazer com 2 canais, mas não deu, ok? Desculpem, pessoas, mas eu estou tentando aprender a mexer no tal do OBS para resolver esses problemas. E o OBS você pode ter, acho que você pode ter esse tipo de coisa. O OBS é outra plataforma? É um aplicativo para transmissão. Ah, sim. Aí eu tenho que ver como é que a gente faz, porque está muito caro, pastor. Está difícil. São $40. Tá difícil mesmo. Você pode também depois pegar a gravação dele e mandar para mim e eu postar no meu canal do YouTube. Eu vou postar. Pode deixar que assim que terminar, eu já baixo e já posto lá no seu canal. Tá bom? Desculpa, ótimo. pessoal, o contratempo aqui, a gente perdeu 15 minutos, mas, enfim, me Foi a perdoe. enxaqueca, Regina. Aumentou. Infelizmente, né? Vamos lá, Mas pastor. Vamos lá, minha filha. Falar antes de qualquer coisa, né? Pai querido, Pai amado, por favor, abençoe essa live. Opera para que todos aqui possamos aprender um pouco mais da tua palavra, da tua vontade soberana e perfeita sobre nós, Pai. Por favor, nos abençoe. Abençoe a vida do pastor Aragão, da família dele, todos que estão aqui acompanhando isso. E que seja sempre, Senhor, um trabalho para engrandecer e honrar o teu santo nome. Em nome de Jesus, a gente ora e agradece. Amém. 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 Graças a Deus. Regina, Apocalipse 1, verso 19. Sim, senhor. Já estava até lá, mas... Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Amém. Regina, quero dizer para todos, né, que é uma alegria muito grande estar aqui de novo. Uma pena que hoje você está com enxaqueca, é terrível. Ontem foi a Rosa que não dormiu com enxaqueca e hoje é você aqui com enxaqueca. Vai ver que o problema da enxaqueca sou eu. Não. Mas olha só, vamos direto. Hoje é capítulo 21, faltam 2 capítulos, né? Eu tenho medo, até achando que não vai dar tempo de terminar, e agora em dezembro não, porque já estamos no final mesmo, mas tem alguma coisa boa para dizer ainda. Você leia para nós, por favor, o verso 1 do capítulo 21. Nós começamos hoje o capítulo 21. Capítulo 21 e 22, nós estaremos falando sobre a Cidade Santa. A Cidade Santa, que é o lar eterno dos imortais, é a capital do universo. E aí a gente precisa falar um bocado de coisa que os irmãos, eu creio que vão gostar. Apocalipse 21, de 1 a... Não, 21, 1, apenas isso. Tá. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Amém, amém. Um novo céu e uma nova terra.
esse novo céu e essa nova terra não resultarão de alguma catástrofe não registrada nas Santas Escrituras, que teria talvez ocorrido entre o 20º e o 21º capítulo. Nada disso. São resultantes do processo de redenção e do reinado de Cristo durante 1000 anos. Nós falamos sobre o milênio na live passada. É inconcebível que a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a culminar com um reinado milenar de Cristo, né? Quer dizer, aliás, vem culminando, né? Termina, vai terminar com o reinado milenar de Cristo. É impossível que, durante 1000 anos, tudo o que Jesus fez no seu governo perfeito venha a resultar em um tão grande fracasso que seja preciso Deus destruir tudo, como muita gente pensa. Quando eles ouvem lá novo céu e nova terra, eles entendem que Deus destrói tudo para construir tudo de novo. Deus não vai fazer isso. O reinado de Cristo não terminará num fracasso. Pelo contrário, nós temos aqui, né, por parte de João, um retrospecto onde ele diz assim, ele cita Paulo, né? Ou nós citamos Paulo aqui, em 2 Coríntios 5,17, está escrito assim: as coisas velhas ou antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Prestem atenção, se fizeram novas, não de novo, não se fizeram de novo, fizeram novas. Uma vez consumados a purificação final da terra e o julgamento do grande trono branco, a redenção estará completa. Agora, por 1000 anos, Cristo e os seus santos estarão trabalhando na tarefa de restauração de todas as coisas. Veja bem, não haverá fim do mundo, haverá uma restauração de todas as coisas. Não tem nada da terra explodir, do sol explodir e queimar a terra com seu calor, nada disso. Ele vai estar restaurando todas as coisas. E o resultado é registrado nesse primeiro versículo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora, veja, nesse ponto se completa a história da redenção. E a redenção começou quando? Começou já lá atrás, no Jardim do Éden. Todos os esforços humanos que se para se restaurar a terra, todos os esforços humanos falharam, e falharam redondamente. Cada civilização trouxe em si mesma germens de sua própria destruição. Cada civilização causou a sua própria destruição. E resta uma única esperança, uma só, que a Bíblia chama de bendita esperança. Os irmãos vão se lembrar que lá em Tito, capítulo 2, verso 13, está escrito assim, ó, abre aspas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou Salvador Cristo Jesus, para colocar como Tito colocou. Veja bem, eu gosto muito desse versículo que ele diz que Jesus é Deus, olha, nosso grande Deus, ele é Deus e Salvador. Ele é Deus e Salvador. E por causa dele, nós temos uma bendita esperança. Agora, imagine você, meu irmão, imagina que você possa, ou imagine, outra maneira de dizer, vamos levar a mente longe, as condições que prevalecerão
neste mundo atual, depois dos 7 ou das 7, depende da versão, últimas pragas ou dos 7 últimos flagelos, e depois da batalha do Armagedon. Como é que estará o mundo? Será que você vai conseguir imaginar? Nós estudamos isso nas lives passadas, o que vai acontecer como da parte de Deus para exatamente dar uma barrada no anticristo e no seu governo. Agora, tendo imaginado como termina tudo depois da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, nós podemos procurar imaginar, vamos usar a nossa imaginação como uma criança faz. Vamos procurar imaginar as transformações que ocorrerão em 1000 anos de reconstrução sob a supervisão pessoal de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você parar um pouquinho, imaginar isso, você poderá, então, compreender o que João viu. Viu o quê? Novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. É o versículo 1 que a Regina já leu, eu li e repeti agora pela terceira vez. Não há nada, não existe nada na palavra passaram, entre aspas aí, tá? Na palavra passaram, que possa sugerir qualquer modalidade de destruição. Nós dizemos que nossos entes amados passaram desta vida para outra. Passaram de uma nova, para uma nova dimensão da existência e em breve serão esquecidos aqui. No entanto, estão vivos lá. Aqui passaram, mas estão vivos lá. Serão esquecidos aqui. Tudo vai mudar. Mas passaram, entre aspas, a palavra passaram, vocábulo passaram, neste caso do Apocalipse, é um termo próprio da redenção. Vou tentar me explicar. Após a sua conversão, Paulo declarou, abre aspas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, fecha aspas. Outro tanto se pode dizer com relação à terra redimida, abre aspas, as coisas antigas já passaram, fecha aspas. Abre aspas outra vez, e eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Eu tenho que frisar isso. Faço novas todas as coisas. Ele não diz, faço todas as coisas de novo. Não é isso que ele diz. Não vamos pensar, ele lutou tanto, fez tantas maravilhas para redimir a terra, para no final dos tempos ele mesmo destruir tudo o que ele fez. Aí seria um fracasso total, né? Mas com ele não existe fracasso. Deus não erra nunca, Deus não falha, Deus não fracassa. E aí diz, e o mar já não existe. Quando a gente lê essa expressão, a gente enche a cabeça de ideia. O que seria isso? Mas isso, o mar já não existe, não significa que não haverá mais água sobre a superfície da terra, mas significa antes que as terras e as águas estarão mais bem regularmente divididas, eliminando todas as regiões estéreis, acabando com todas as regiões estéreis e fazendo com que cada região do nosso globo seja como era o Jardim do Éden. O que quer dizer isso? Que essa transformação na face da Terra provavelmente será o resultado daqueles poderosos terremotos tão frequentemente mencionados nas profecias referentes aos últimos dias.
Muitos profetas falam de terremotos terríveis, depois do grande terremoto, e vem falando, e a gente pensa que é uma destruição total. Não, Deus está fazendo alguma coisa. A gente pode observar hoje, até quem tiver curiosidade, abre o mapa mundi, né? Abre ele assim, não usa o globo, não. Abre ele como se fosse um pergaminho, abre um quadro. Aí você vai ver que a costa do Brasil, então é essa daqui, ó, a costa do Brasil tá assim, ó, tá aqui, e se você tirar o mar, o Oceano Atlântico, você vem chegando, ó, aí a África vai fazer isso, ó, vai encaixar perfeitamente, como se fosse apenas um bloco de terra seca. Ora, por que a África está lá, uma distância grande, e o Brasil está aqui? Eles se encaixam perfeitamente. Pode olhar no mapa mundi que você vai perceber. É a Pangeia, né? Que no começo era tudo junto, separou. Tudo junto. E Tudo aí junto, agora... separou. E como poderia separar um grande, um imenso, ou imensos terremotos capazes de quebrar um continente no meio, né? Isso aí a gente vê no mapa mundi com grande facilidade. Agora, o que vai acontecer? Uma vez que a gente olhe para isso com cuidado, nós podemos ver aqui, olha aí, muito bom, Regina, olha só, olha aqui, ó, aqui na África, olha o Brasil aqui, ó, essa parte aqui do Brasil, da América do Sul, ela vai se encaixar perfeitamente aqui, ó, perfeitamente. Se tiver nessa largura, Regina, vou separado, mais, outro mapa. procura outro, aqui, ó. Onde você vê o mapa. Ó, olha, essa aí tá bom, olha aqui, ó, a América do Sul, olha o Brasil aqui, olha, eu estou aqui com a setinha em cima, não sei se os irmãos percebem, e olha aqui a África aqui, olha. Se você tirar o mar aqui, ó, onde eu estou passando a seta, você vai ver que toda essa terra aqui vai se encaixar nessa aqui. E a única coisa que vai faltar é um pedacinho aqui em cima, da onde o povo fala da história da Atlântida que ficou submersa, né? Seria o sexto continente, o que eles seriam falando. Mas presta bem atenção aqui. Aqui é o mar, aqui é o Oceano Atlântico, e encaixa um no outro, umzinho no outro, direitinho, faltando pouca coisa. Então, a gente percebe que houve grandes terremotos que fizeram com que a Terra hoje fosse o que ela é. Então, veja bem, irmãos, João, ele estava apresentando o sumário de tudo. Ele viu o mundo tal e qual é hoje. João viu também a destruição efetuada durante o dia do Senhor, os terremotos, as estrelas cadentes, o fogo, a saraivada, tudo isso ele viu. Ele viu também paredes ruírem por terra e viu os montes se precipitarem no mar, fazendo surgir novos continentes. Tudo isso João viu. Ele viu desaparecer os reservatórios de água. Tudo ele escreveu para nós, tudo ele deixou registrado para nós, e isso orientado pelo anjo que estava sempre ao lado dele, para que poder até explicar alguma coisa que ele, na hora, não entendesse. A regeneração será a restauração da terra. Opa, repetindo, o que vai ser a regeneração, pastor? A regeneração será a restauração da terra ao seu estado original. Os céus e a terra, tal como eram antes da queda, são descritos no Gênesis. São descritos no livro de Gênesis. Mas aqueles
eram igualmente uma reforma. Espera aí. Muita gente pode se confundir com isso. Ali em Gênesis, quando nós vemos a criação, parece, né? A criação. Veja só o que eu vou falar aqui. Bereshit bara Elohim, versículo 1. Versículo 1 da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, esse é o versículo 1. Tem versões que dizem assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deixa-me dar uma olhadinha aqui, numa versão da Bíblia, é a Bíblia judaica. Como é que ela fala isso aí, para eu ler aqui para vocês aqui. Tá aqui no... Rapidinho, gente. Opa. Bereshit. Está aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Aí vem, a terra era informe e vazia. Era informe, sem forma e vazia, conforme está aí no português. E havia trevas sobre a face da profundeza do abismo, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Agora, tem versões que já diz assim, olha, é a mais correta, quando a gente vai direto lá no hebraico. Olha só, Deus não ia criar nada sem forma e vazia. No verso 2 de algumas versões está escrito assim, ó, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Havia, né, trevas na face do abismo, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vocês podem ver que do verso 1 para o verso 2, não aparece Deus criando o abismo, não aparece Deus criando as águas, o que dá a gente entender que entre o verso, lá no verso 1, é que ele criou isso tudo. Pastor, diga. Nessa Bíblia online que eu uso, tem várias Bíblias e várias leituras. Aí tem uma delas que se chama O Livro. Não diz a Bíblia Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora. Aí essa que diz o livro, diz assim em 1 Gênesis. Quando Deus começou criando o firmamento e a terra, esta era de início um caos e como uma massa amorfa, com o Espírito de Deus planando sobre os vapores que enchiam as trevas. Esse é o verso 1. Sim. E o verso 2 diz o seguinte, então Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. Deus ficou satisfeito e demarcou o aparecimento da luz em relação à escuridão. Amém, Regina. Então, veja só, essa versão aí, ela juntou 2 versículos, porque esse último aí, disse Deus, haja luz, é no verso 3. Tá? Só que, veja só o que os estudiosos dizem, e eu vou parar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Tem estudiosos que calculam que entre o verso 1 e o verso 2 da Bíblia tem um espaço de 200 milhões de anos. Milhões de anos. Foi quando a terra se tornou sem forma e vazia. Agora, veja, no verso... Qual é o verso aqui? Espera aí, o verso 6. Verso 6. Podem acompanhar aí comigo, eu vou ler aqui, Regina, porque me interessa agora esta versão aqui. E eu vou ler também aqui, posso ler na judaica, para os irmãos verem uma coisa. E disse Deus, verso 6, e disse Deus, haja
firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Eu vou parar aqui por enquanto. Ora, o que é o firmamento para nós? Tem aí, se eu continuar, ó, e assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Agora preste atenção. Se ele fez o firmamento para fazer separação entre as águas, ele chamou o firmamento da mesma forma que a gente chama, de céus. E diz aí, olha, águas, fez separação entre as águas debaixo do firmamento, quer dizer, debaixo do céu, águas, e águas sobre o firmamento, acima dos céus, águas. Por que eu estou falando céus? Porque está aqui, escrito aqui, ó, chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, olha aí, prestem atenção, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso tudo era bom. Até esse é o verso 10. Agora veja uma coisa interessante. Na Bíblia judaica, no livro de Bereshit, o nosso Gênesis, no verso 6, no lugar da palavra firmamento, olha a palavra que está aqui. Haja, e disse Deus, haja um domo, lembra do domo da rocha? Lembra o domo, aquela cúpula? Olha, haja um domo no meio da água, que ele separe água de água, o domo para separar água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou ao domo céu. Assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Aqui vocês não vão conseguir ver a Bíblia, que ela está bem usada, é a Bíblia judaica. Agora, veja só. O vocábulo, aqui traduzido como mares, tanto no hebraico como no grego, pode ser empregado para indicar qualquer massa de água, grande ou pequena. Você pergunta, pastor, por que você falou isso de água acima dos céus e abaixo dos céus? Daqui a pouquinho eu vou explicar. Porque deu a entender. Ele fez o firmamento. Firmamento é aonde? É onde Deus colocou o sol, a lua, as estrelas. Universo. Aí, agora, vamos parar já para falar sobre isso. Eu só vou seguindo aqui meus rascunhos aqui, ó. O sentido exato tem de ser depreendido do contexto. Se são grande massa de água ou pequena massa d'água. Os mares originais poderiam ser suficientemente grandes para conter baleias, tá? E, no entanto, não ser maiores do que o atual mar Mediterrâneo. No mar Mediterrâneo, dá para andar de baleia e dá para andar de barco também, de navio também. Mas não é o mar Mediterrâneo, não é um oceano Atlântico, não é um oceano Índico, não é um oceano Pacífico, mas era assim que era. Por outro lado, talvez existisse um grande número de mares ligados entre si. Novos continentes poderiam emergir dos oceanos e ainda haveria grande abundância de água. Quando o apóstolo João ele escreve assim, e o mar já não existe, talvez, sou obrigado a dizer assim, talvez
tenha querido dizer que os grandes oceanos ficaram coalhados de novas expansões terrestres. Foi aquela primeira figura que você colocou ali, tá? De modo que teríamos, então, os mares mencionados no livro de Gênesis, ao invés do mar, ou seja, o oceano dos nossos dias. Isso aí eu acho bastante interessante pelo seguinte, ora, se havia menos água no princípio e mais terra seca, aí a gente faria uma pergunta: onde estava o resto da água? Onde estava? O livro de Gênesis diz alguma coisa? Ora, o firmamento, chamado céu, é a abóbada celeste, a atmosfera que circunda a Terra. E esse firmamento estava no meio das águas. Isso foi citado ainda há pouco, quando eu li Gênesis 6 até o 10. Estava no meio das águas, pelo que dividia águas de águas. Agora, o livro de Gênesis sugere que a quantidade de água que estava acima do firmamento era mais ou menos igual à que estava debaixo do firmamento. E as águas que naquele tempo se achavam acima do firmamento, meus amados, não se encontravam sobre a superfície da terra. Como é que fica isso? O que a gente pode imaginar? O que a gente tem estudado, tem pesquisado em livros já até antigos, mas que ninguém mudou nada do que lá está escrito? As águas naquele tempo se achavam acima do firmamento, estou repetindo, não se encontram ou não se encontravam sobre a superfície da terra. E ao invés de haver, como hoje, 3/4 partes de água e apenas 1/4 parte da terra, talvez houvesse mais terras imersas do que águas. Será que teria motivo para pensar assim? Sim. Os animais que Deus criou com facilidade poderiam migrar para todas as regiões da terra, onde os seus restos até hoje podem ser encontrados. Hoje ainda se descobrem restos de animais, esqueletos de animais enterrados, submersos, onde eles não poderiam existir. Não existem hoje. Não existe de 1000 anos para cá, de 2000 anos para cá. Então, quando é que eles viveram ali? Como era aquele lugar? Como? Como era a terra naquele tempo? Meus irmãos, até as mais remotas ilhas perdidas no mar poderiam estar ligadas às massas de terras continentais. Poderiam, sim, como deve ter sido realmente o caso. Grandes alterações devem ter tido lugar sobre a superfície da Terra, depois daqueles dias da recriação. Eu falei agora recriação. Por que recriação? Poxa, como, pastor? Porque, irmãos, no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Repito o que disse no início. Não se fala nada entre o verso 1 e o 2 sobre a criação do abismo, e nem sobre a criação das águas. E também fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, não fala da criação das águas ali ainda. E nenhum outro lugar aí de Gênesis fala de Deus criando água. O que acontece? Ainda agora a Regina leu numa versão aí que a Terra era um caos. Claro que no verso 2 ela estava num estado caótico. O máximo que se poderia enxergar ali eram trevas.
Se a escuridão for intensa, você pensa, está vazio, ninguém enxerga nada, ninguém vê nada. Que forma se pode ver quando as trevas são intensas? Não se pode ver forma alguma. Aí, quando você continua lendo Gênesis, você vai ver que Deus está recriando. Um exemplo simples aqui, deixa eu pegar ao meio da revista aí atualizada. Veja só como acontece. É mais uma recriação do que uma criação. Por quê? Porque a criação foi no verso 1º. No verso 1º, não no verso 2. Veja só. Eu vou direto aqui, tá ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ruach Elohim pairava sobre as águas. Disse Deus, verso 3, haja luz, e houve luz. Houve luz. Veja aqui, ó. Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui ele está criando a luz, não é? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aqui ele já chamou. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Verso 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Veja, ele não disse, faça-se a porção seca, seja criada a porção seca. Ele só diz, apareça, significando que ela estava submersa. A porção seca, a terra estava afogada nas águas, tá? Por isso que ele diz, apareça a porção seca. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Que isso era bom. Agora veja, no verso 11. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, porém, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam frutos cuja espécie estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso tudo era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Eu estou lendo que eu quero chegar até o quarto. Até o quarto dia. Verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e assim fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Veja, aqui no quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. No segundo... No terceiro versículo diz assim, ó, haja luz e houve luz. Espera aí. No versículo 3, ele criou a luz.
haja luz e houve luz. E aqui ele vai mais. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Opa! Lá no quarto dia ele faz o sol. O que é? Qual é a luz que ilumina a Terra hoje? Aqui hoje, no Ceará, fez um sol lindíssimo. E não sei como é que está o clima nos outros estados, mas aqui onde eu estou, estava um sol lindíssimo até agora. Ora, o que é que clareia a Terra? O que ilumina a Terra? É o sol, a luz do sol. E aquela luz do verso 3? Aquela luz do verso 3. E disse Deus, haja luz. E lá, ele já chamou dia, a luz, e as trevas chamou noite. E a gente sabe que hoje, como é? Por que eu toquei nesse assunto? Não quero me expandir muito nele, para a gente poder concluir o Apocalipse, mas por quê? Por quê? Para que a gente possa ver que, do verso 2 em diante, foi uma recriação. No verso 1, entre o verso 1 e o verso 2, aconteceu alguma coisa, agora não me pergunte o quê, quem sabe pode ter sido a rebelião de Lúcifer, que fez com que Deus destruísse tudo que já havia criado no verso 1, deixando ali o abismo e deixando ali as trevas, não é? Para, no verso 3, ele começar a refazer tudo. Do caos, da feiura, de algo que não poderia agradar a ninguém, ele começou a refazer tudo cada vez melhor. E a terra, a porção seca, que estava submersa, porque ele diz, apareça. Ele não criou ali a terra, ele fez ela aparecer, subir. Estava afogada, como eu disse. Então, vocês prestem bem atenção que é uma recriação do verso 2 em diante. Muitos estudiosos dizem, não, realmente são 200 milhões de anos entre um e outro. Por quê? Para que pudesse existir o petróleo, precisaria de um tempo de uns 200 milhões de anos. Para que pudesse existir, por exemplo, o diamante, que é o carbono submetido a uma pressão altíssima durante 200 milhões de anos para se formar o diamante. Então, quem acredita que aquele espaço todo Deus fez para que, quando ele fizesse o homem achasse o que ele precisava para uma vida moderna não no sentido de hoje agora, moderna desde o momento em que o homem passasse a existir. Ele ia precisar daquilo tudo. Ele ia precisar de tudo que o Senhor criou ali no Éden. Por exemplo, hoje, tem muita gente que não sabe... Oi, Regina. Não pode ter sido o tal do choque do meteoro que destruiu matou os dinossauros? Os dinossauros? Pode, acredita-se sim, Regina, que foi nesse período, entre o 1 e o 2, porque a gente considera, eu já vi muitos pastores negarem até a existência dos dinossauros. Mas é difícil você negar a existência de um animal que você pode ir a um museu e tocar no osso dele, na canela daquele bicho. Se tem a canela, é porque ele existiu. Um exemplo só. Então, o que acontece? Eles teriam sido destruídos há 65 milhões de anos. E aí, de Adão para cá, nós só temos 6 mil anos, o que mostra que a Terra é muito mais antiga do que se pensa. O Sol é muito mais antigo do que se pensa. Mas veja que o Sol foi criado bem depois, no quarto dia, enquanto que a luz foi ali
Versículo 3, no segundo dia, haja luz, e houve luz. Então, aquela luz não é a luz que nos ilumina hoje. Alguns cientistas dizem que aquilo, já que comprovaram que esse versículo é verdadeiro, porque eles já reconheceram a existência da luz cósmica, o que, para mim, está falando grego. Tá? Não, se falar grego, eu vou entender. Está falando numa língua chinês, pronto, eu não sei uma palavra de chinês. Eu não vou nem dizer que é arigato, né? Porque arigato é japonês, então eu só falaria besteira. Veja, tudo isso foi uma recriação. Quando ele cria o homem, ele preparou aquilo tudo. Vocês veem, eu, por exemplo, hoje ninguém nem imagina, tem muita gente que não imagina um almoço, um jantar, ser um pedaço de carne, um bife, uma picanha, uma coisa assim. Mas Deus não botou nenhum boi para Adão matar, para comer. Deus colocou lá só árvores frutíferas. E só comendo, agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, produtos naturais, Adão viveu quase 1000 anos. Nunca se ouviu falar que ele tenha ficado doente. Claro que nós temos explicações espirituais para isso também. Mas Deus, mais tarde, por insistência do homem, a gente vem lendo Êxodo, Levítico e aí por diante, a gente vê que Deus permitiu que se pudesse comer animais, pudesse matar um boi para comer. Mas, naquela época, Deus não fez isso, originalmente não. No Éden não tinha Adão não tinha a tristeza de pegar uma faca, né, e meter no coração do boi e o sangue matar para ele comer um pedaço de animal, não. Pastor, você gosta de animal? Gosta, eu gosto muito de comer peixe. Hoje eu almocei peixe, muito bom. Para quem não conhece, cioba é muito bom, viu? Cioba é muito bom. Mas, creio que todos vocês conhecem. Agora, veja só. Vamos voltar aqui agora. Mas, o que a gente poderia dizer sobre as águas que estariam por cima do firmamento? Porque diz que ele colocou o firmamento para separar, pois água por cima e água por baixo. E as águas por cima? Atualmente, não existem mais tais águas. Essas águas, naquela altura, seriam quase inteiramente transparentes. O Sol, a Lua, as estrelas certamente poderiam ser avistados, embora talvez não com a mesma clareza de hoje. Eu, quando cheguei aqui no Ceará, fiquei maravilhado com uma coisa que eu nunca vi no Rio de Janeiro. Se aconteceu, eu não vi. Aqui tem dia, sol está a pino, 3 horas da tarde, a lua cheia no meio do céu, aqui no Ceará. Eu nunca vi isso no Rio de Janeiro. Eu nunca vi. A Regina, que também é do Rio, pode ser que tenha visto lá. Aqui eu nunca vi. Aliás, lá no Rio nunca vi. Lá em São Paulo também nunca vi. Em Vitória do Espírito Santo nunca vi. Em Porto Alegre eu nunca vi. Só vi... Ocorre. Não é 3 horas da tarde, às vezes o sol está brilhando e a lua está bem no meio do céu. Que coisa linda. Eu acho uma maravilha de Deus. Veja só. O doutor veio, não me pergunte, eu só tenho o nome dele, eu não sei o sobrenome dele. Eu sei que foi um dos primeiros, eu dei uma pesquisada hoje, mas estava demorando muito a encontrar e parei. Foi um dos primeiros cientistas a apresentar essas teorias da camada de água ao redor da Terra. E ele pensava que essa água estaria acumulada mais ou menos em forma de anel, mais ou menos como os anéis que circundam o planeta Saturno, embora mais largos. Tais anéis, isso é o que ele pensava, seriam largos o bastante para coar os raios cósmicos, mas não suficientemente largos para ocultar o firmamento inteiro. Mas essa teoria do anel de água não é necessária
para se apoiar o livro de Gênesis. Não. Sob certas formas, meus amados, a água é perfeitamente transparente, como também certas modalidades de vapor. Agora, a própria água pura, a certa distância, é perfeitamente transparente. Está aqui a água no meu copo e vocês não estão praticamente vendo a água. Ela é totalmente transparente. Mas a vida sobre a superfície da Terra seria inteiramente diferente nessa época que eu estou falando. Hoje em dia, a vida seria impossível não fora certa camada de gases estranhos que impedem a passagem de certos raios letais vindos do Sol. A água certamente coaria outros raios, quem dera, aqueles que permitem a decadência e a fermentação. Por esse motivo, meus amados, a existência do homem era muito mais longa. Naquela época, o Sol, os raios solares não batiam na Terra. Naquela época, não. Era mais como que um vapor que subia da Terra para regar, vamos dizer assim, né? Usar essa palavra, as plantas. Os alimentos não se estragavam como se estragam hoje, tão rapidamente. A temperatura provavelmente seria muito mais constante e a luz seria mais suave. Agora, esse toldo de água provavelmente exercia o efeito de um condicionador de ar, tornando a Terra um paraíso. Ela não tinha esse calor todo. Agora, será que tem condições? Bom, essa parece ter sido uma condição ou a condição que prevaleceu entre o tempo do Jardim do Éden e o dilúvio. Quando Deus falou com Noé sobre o dilúvio, Noé foi motivo de chacota, porque nunca tinha chovido na terra. Não tinha, a Bíblia fala claramente. Esse envoltório de água por cima do firmamento deve ter provido a vasta quantidade de água necessária para o dilúvio. Por quê? Meus irmãos, as nuvens de chuva, tal como nós as conhecemos hoje, não seriam fonte suficientemente grande de água para produzir o dilúvio que encobriu a terra até aos topos das mais altas montanhas e as ultrapassou. As nuvens, vocês sabem, são formadas pela evaporação da água, pelo que também a quantidade total permanece constante. A quantidade da água na terra é constante. Por ocasião do dilúvio, entretanto, a quantidade de água sobre a terra aumentou subitamente. Essa porção extra de água parece ter provindo de duas origens diversas. Espera aí. Deus ia mandar o dilúvio. Se a água das nuvens não era suficiente para cobrir o Monte Everest, por exemplo, isso em toda a Terra, né? Da onde teria vindo essa água? De onde ela veio? Aí eu disse aqui, duas origens. Gênesis 7, versículo 11, diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do mês, nesse dia, romperam-se as fontes do grande abismo. Do grande abismo. E as comportas do céu se abriram. Veja só, gente, duas origens. Romperam-se as fontes do grande abismo, água de baixo, e
as comportas do céu se abriram, águas de cima. Gênesis diz que ele colocou águas de baixo e água acima do firmamento. Quando veio o dilúvio, não foram apenas as águas das nuvens. Aí eu digo que chovia do céu aos cântaros, né? Porque ele diz: abram-se as comportas do céu, elas se abriram, e as águas também, as fontes das águas do grande abismo se romperam, então vinha água por baixo, água por cima, para que pudesse acontecer o dilúvio, para que as águas pudessem cobrir os mais altos montes do planeta Terra. O doutor veio, ele pensava ser o grande abismo, o reservatório de água que envolvia a Terra a grande altura. E, nesse caso, o romper-se todas as fontes do grande abismo e o abrir-se as comportas dos céus seriam a mesma coisa. Ele pensava assim. Entretanto, a água pode ter vindo de duas direções, como eu acabei de falar. Subindo da terra e descendo dos céus. A água chovia de baixo para cima e de cima para baixo. Me permitam usar essa expressão, tá? Essa metáfora. E a água que saiu da terra pode ter voltado ao subsolo após o dilúvio. Após o dilúvio. E a água que desceu dos céus, não abriram-se as comportas dos céus? A água que desceu dos céus não retornou à sua posição, mas eventualmente se acumulou aonde? Você tem ideia, não tem? Nos polos. Tanta água permaneceu aqui que grandes extensões de terra nunca mais apareceram, mas permaneceram debaixo da água, e assim continuarão enquanto esse excesso de água permanecer sobre a terra. Ou você não sabia que o oceano tem fundo? Tem fundo. Por que não se chega lá a pé? Porque o excesso das águas desuniu tudo. Mas sem essas águas, se poderia chegar de um continente a outro a pé, ou de trem, ou seja lá o que for, que o homem possa inventar ou pudesse inventar. Irmãos, talvez tenha havido um gigantesco maremoto quando essa água do dilúvio se precipitou para as regiões polares da Terra. E certamente teria varrido o globo inteiro se não houvesse sido subitamente detida em sua marcha ao ser transformada em gelo. O que aconteceu? Aquele excesso de água, Deus transformou em gelo. Polo Norte e Polo Sul. Mas e daí? Bom, se, portanto, os polos subitamente se gelaram, e se esse gelo provocou a inclinação do globo terrestre sobre o seu eixo, então a Terra deve ter se inclinado repentinamente. Isso poderia ter sido provocado pelo avanço das águas para os polos. E, de fato, meus amados, de fato, deve ter sido isso que ocorreu, já que os animais que ali se encontram estão sepultados no gelo. Animais que não eram para estar ali, estão sepultados no gelo. Quando o globo terrestre
se inclinou sobre o seu eixo, a terra repentinamente ficou às escuras na região dos polos, e assim continuou por 6 meses a cada ano, desde então. Tudo isso que eu estou falando aqui é expresso pelo nosso irmão Jó. Vocês conhecem Jó? E ele fala com muita eloquência no capítulo 38, versos 8 até 11, onde eu estarei lendo para vocês. Jó diz o seguinte, abra aspas. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu a madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. É uma pergunta. Veja só. Eu não tenho medo do que alguns ensinam falsamente. O aquecimento global vai derreter tudo, vai deixar a Terra submersa de novo. Não. Deus disse para o mar, até aqui virás, e não mais adiante. Ele colocou limites ao mar para que ele não invada a terra. Está lá em Provérbios 8, do verso 22 em diante. Deus colocou limites. E aqui, Jó já está falando também. Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia, o mais antigo. Ele está falando também que Deus colocou limites, dizendo, até aqui virás, não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. A gente olha, o mar fica maravilhado. Eu fico. A força, o poder do mar. Mas Deus colocou limites. Você só pode vir até aqui. Você não vai invadir. Você não vai destruir. Existem maremotos? Existem. Existe tsunami? Existe. Mas sempre com um limite colocado por Deus. Tais palavras, meus irmãos, de Jó, repetindo, capítulo 38, do verso 8 a 11, têm sido aplicadas ao Gênesis por muitos e muitos comentadores que julgam tratar-se da ocasião em que Deus separou as águas, formando os mares. Todavia, não existe qualquer indicação de turbulência ou de romper de águas com grande ímpeto no relato da criação em Gênesis. Não aparecem nuvens na história relatada no Gênesis. Procura lá para ver. Leia ali a história da criação todinha. Não existe relato de nuvens. De fato, vemos ali que nunca antes chovera sobre a terra, mas apenas, eu citei ainda agora, um vapor subia e regava a terra. Não existe qualquer menção de chuva até o dilúvio chegar, até o dilúvio ser enviado por Deus. O todo de água que circundava a terra poderia ter produzido alguns efeitos realmente surpreendentes, principalmente ao pôr do sol, produzindo luzes refletidas, não é, de cores coloridas. Até mesmo agora, algumas vezes podemos ver ainda o sol, mesmo depois de haver desaparecido atrás do horizonte, se a atmosfera está nas condições ou estiver nas condições apropriadas. É muito bom ver
o pôr do sol daqui, por exemplo, né? Você pode ver um lugar aqui chamado Sabiaguaba, você sobe umas dunas, é muita gente que vem só para ver o pôr do sol. E aqui na cidade de Aquiraz também tem a prainha, tem umas dunas maravilhosas que você também pode ver a beleza do pôr do sol a hora que você quiser. Né? Claro, não venha dia de chuva, viu? Os raios de sol se inclinam devido à refração da água no firmamento. Um toldo de água certamente produziria um longo crepúsculo. Talvez a noite nunca ficasse completamente escura. Porém, quando o firmamento perdeu essa camada de água e a Terra se inclinou sobre o seu eixo, prevaleceram trevas espessas à noite. E assim Deus fez a escuridão como fraldas, segundo revelou Jó. Eu acabei de ler Jó, capítulo 38, verso 8 até o 11. Os geólogos nos dizem que os tempos de clima normal sobre a Terra são períodos de baixo relevo topográfico. Altas montanhas estão vinculadas a clima frio, e as grandes cadeias de montanhas poderiam ter surgido depois do dilúvio. Isso explica o fato de que as montanhas, né, de que montanhas ainda se precipitarão no mar, como resultado do terremoto final. Deus estará restaurando a Terra à sua forma original. O calor das 7 últimas pragas certamente dissolverá o gelo. Eu falei o calor das 7 últimas pragas. Eu não falei aquecimento global, não. Me perdoe o que eu vou dizer, mas eu já ouvi tantas vezes isso na internet, ou em programas até de emissoras da mídia, dizendo que até o pum do boi interfere nesse aquecimento global. Eu já vi essas idiotices. Mas a gente sabe que não, porque o Sol está aí há milhares e milhares de anos e até hoje ele está no mesmo lugar, com a mesma temperatura, nunca se aproximou da Terra, nem 1 centímetro, o que seria suficiente para já aumentar bastante. Mas, irmãos, o calor das 7 últimas pragas é que certamente dissolverá o gelo, mas também, sem dúvida, causará a evaporação, atraindo de volta ao firmamento, porque não veio de lá, as águas não vieram de lá, haverá derretimento das calotas polares, mas haverá também, porque o calor vai ser tremendo, evaporação, atraindo de volta ao firmamento vastas quantidades de água. Então, uma vez mais, haverá água acima e abaixo do firmamento. A água abaixo do firmamento formaria mares ao invés de grandes oceanos, e isso restauraria os céus e a terra ao seu estado original. Regina, só faltam 7 minutos para as 18 horas. Você acharia bom a gente concluir agora e dar continuidade semana que vem? Não estou te ouvindo. Eu queria até pedir desculpas a todo mundo, né? Porque eu estou com uma enxaqueca aqui, ela já está quase melhorando, porque eu estava botando gelo na nuca.
E aí ela já está quase melhorando, mas quero pedir já desculpas antecipadamente aí às pessoas, porque me senti mal aqui, não podia ajudar tanto o pastor Aragão hoje. Mas o senhor é que determina, pastor, o senhor manda, eu estou aqui Não, é pronta. porque, não, realmente, a enxaqueca, ela castiga. Hoje em dia eu não tenho mais, não, mas já tive, tá? E eu vejo também, a Rosa também sofre bastante de enxaqueca. Eu sei que ela está te castigando bastante. E terminar uns 5 minutinhos mais cedo, não tem problema. Não tem problema, porque na próxima semana nós falaremos da Cidade Santa, né? Da Nova Terra, de faço novas todas as coisas, está tudo aqui a sequência, e a gente, em meia hora, mais ou menos, de live a semana que vem, a gente já vai passar para o capítulo 22. Tá Então, bom. não vai atrapalhar muito, não, e eu quero ver você boa, boazinha mesmo. A sua ajuda faz falta, viu? Eu sei, o senhor deve ter ficado cansado aí de ler tanto. Mas hoje, Não, realmente, eu podia até ter lido, mas ia ler não, com Regina, não, a a enxaqueca não é cansada que eu fácil, estou não. aqui. A enxaqueca não é fácil, e eu me livrei há muitos anos de uma coisa que não se acha mais. Existia um remédio, um medicamento de farmácia, mas era natural, chamava Atalaia Jurubeba. Ah, tá. Aí eu tomava, eu resolvi, né? Resolvi tomar. Comprei 3 garrafinhas de Atalaia Jurubeba e todo dia em jejum tomava 3 colheres de sopa daquilo ali. Aquilo é amargo que Amargo, nem imagina. né? É Aí o que erva. aconteceu? Só que depois daquilo, nunca mais tive enxaqueca na vida. Mas provavelmente a minha deveria ser ligada a alguma coisa do fígado, É, entendeu? o meu provavelmente é também, porque Entendeu? Você não acha mais hoje. Tenta comprar para você ver. tem uma coisa chamada heparema, mas o gosto também é amargo pra caramba. Geralmente essas coisas amargas fazem bem ao fígado, né? Mas uma boa coisa, eu vou te ensinar agora para você ficar Eu bom. nem bebo, hein? Eu nem bebo. Sabe o Eu que fui você na, faz? Não é amargo, mas eu duvido que você Para vocês queira. terem uma ideia, eu fui na confraternização das amigas que fazem oração e tal, Ah, na sexta-feira, a gente brindou com água. Então, eu não bebo. sim. Você faz o seguinte, duvido que você vá Eu como. fazer. Bebe água morna até vomitar. Ah, Enquanto é. você não tiver vomitado bilis, o Uhum. excesso de bilis, aquele líquido amarelo, É, só pode você ser está com fígado. enxaqueca. Quando você vomitar aquele líquido amarelo, a enxaqueca foi Ah, embora. mas não quero Mas não, pastor. Deixa, é deixa. horrível. É, Por isso que Jesus falou que ele ia vomitar quem era amargo, é, quem era morno, né? Água morna é um vomitório terrível. é. Mas eu estou falando, Regina, eu estou brincando aqui, mas eu fiz muito isso, sabe? Para me livrar da enxaqueca. Era uma dor de cabeça enorme e minha visão parecia que eu estava assim, ó, brilhando assim, sabe? Era horrível. Eu botava um pano aqui no Me rosto. incomoda muito. Não, eu estava fazendo gelo aqui, aplicação de gelo aqui, deu uma amenizada, melhorou. Eu vou pegar de novo o gelo antes da live de oração. Eu A gente quero. termina, a gente termina agora e Ah, você descansa até a hora, pelo menos até a hora de começar a live da oração, entendeu? Mas descansa mesmo, menina. Descansa tá? mesmo. Tá? Deus te abençoe. Vamos orar então? Deus abençoe. Obrigada, pessoal. Deus te Obrigada abençoe. mais uma Vamos. vez. Desculpa, eu vou baixar só essa live aqui e vou postar lá no canal do pastor Sebastião Aragão, tá bom? Para quem acompanha por lá. Eu tenho que resolver esse problema dessa transmissão dupla, porque tá muito caro, US$ 40 e o dólar subindo, subindo, subindo. Enfim, Eu não é sei uma nem por que eles cobram tão caro, não, Regina. Não sei por que tem tanta. Sei lá. Você não aplicativo. tem. A internet é assim mesmo. E, Aí, e, mas esse mês já não dava para bancar. e para a tua televisão, depois tu não consegue fazer isso por ela, não? Não, é porque é um aplicativo que pega e retransmite. Então, Hum, o StreamYard ele tem a possibilidade de você transmitir por várias plataformas. Aí tá. e eu linkava com o meu canal no YouTube e com o seu canal.
Sim. Só que, como a gente está usando, tanto que o pato está aparecendo. O pato está aparecendo aí na tela porque a gente está usando de graça. E usando de graça, eles só permitem 20 transmissões por mês, né? De live. Enquanto eu não encontrar uma outra solução mais barata, não sei como é que a gente vai fazer, mas enfim. Depois a gente conversa, então. Vamos descansar, senão tu não descansa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma live concluída. Te entregamos em tuas mãos a irmã Regina Vilela, com a sua saúde. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa para curar completamente a Regina dessa enxaqueca. Não estou pedindo, Senhor, para curar por hoje, não, para curar hoje e de uma vez por todas, para que ela não fique sofrendo com essa situação. Peço a Ti que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que esteve conosco durante esse tempo e estarão durante a semana, que o Senhor venha curar todos aqueles que estão precisando do Teu socorro, Senhor, com relação à saúde, a finanças, a todo tipo de tempestade que se abata na vida dos cristãos. Que cada um dos queridos que nos acompanham aqui possa ser muito abençoado durante esta semana e tenha muitos motivos para glorificar o teu nome. Falo também aqui com a irmã Cléo, que estarei orando pela sua filha, que vai passar por uma cirurgia, e peço aos irmãos que nos ajudem em oração também, para que tudo corra bem e que todos sejamos abençoados nesta semana e que o Senhor afaste de nós aquele que vem para roubar, matar e destruir, e possamos voltar domingo que vem com toda a força, com toda a alegria, e todas as lives de oração que a Regina faz à noite pelo país sejam grandemente abençoadas e ungidas por teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Quem acompanhar a nossa live de oração, às 7 horas a gente está lá no ar, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.